A misteriosa lenda do navio fantasma SS Oura Medan. Havia um navio misterioso que vagava pelos mares, conhecido como SS Oura Medan. Sua história era cercada de mistério e terror, e os marinheiros que cruzavam seu caminho nunca mais eram vistos novamente. Diziam que o navio era assombrado por almas perdidas que haviam perecido em circunstâncias terríveis. O SS Oura Medan era um navio de carga holandês que navegava pelos mares do sul do Oceano Índico. Sua tripulação consistia em homens valentes e experientes, que enfrentavam os perigos dos mares desconhecidos com coragem e determinação. No entanto, uma noite fatídica, o destino do Oura Medan estava prestes a mudar para sempre. O ano era 1947, e o Oura Medan foi avistado por um navio mercante americano que estava cruzando a região. Os tripulantes ficaram intrigados com a aparência estranha do navio holandês, que parecia abandonado e à deriva. Não havia sinal de vida a bordo, e o silêncio mortal que envolvia o navio enviava arrepios pela espinha de todos aqueles que se aproximavam. Desafiando o medo que os consumia, uma equipe de resgate foi enviada ao Oura Medan para investigar a situação. Ao entrar a bordo, os homens foram recebidos por um odor pútrido e nauseabundo, que pairava no ar como um aviso sinistro. Eles vasculharam o navio em busca de sobreviventes, mas o que encontraram foi ainda mais perturbador. Os corpos dos tripulantes do Oura Medan estavam espalhados pelo convés, suas faces congeladas em expressões de terror indizível. Não havia sinais de ferimentos visíveis ou sinais de luta, mas seus olhos tinham uma expressão de horror extremo. Até mesmo os animais a bordo, como gatos e cães, foram encontrados mortos, com os olhos arregalados em pânico. Os homens da equipe de resgate tentaram em vão encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido a bordo do Oura Medan. Alguns sugeriram envenenamento por algum gás tóxico, enquanto outros acreditavam que uma força sobrenatural estava por trás da tragédia. Mas nenhuma teoria poderia explicar completamente a terrível carnificina que testemunharam. Enquanto reviravam os registros do navio em busca de pistas, os resgatadores encontraram um diário escrito pelo capitão do Oura Medan. Em suas últimas entradas, o capitão descrevia uma presença maligna a bordo do navio, que o assombrava dia e noite com visões aterrorizantes. Ele falava de uma força sobrenatural que controlava suas mentes e os levava à loucura. Os homens tiveram a sensação de estarem sendo observados enquanto liam as palavras do capitão morto, e uma sombra sinistra parecia se mover ao seu redor. De repente, uma onda de frio intenso tomou conta do navio, e uma voz sussurrante encheu seus ouvidos com palavras indistintas e ameaçadoras. Os homens sabiam então que não estavam sozinhos a bordo do Oura Medan. Num momento de puro terror, os homens da equipe de resgate fugiram do navio amaldiçoado, sem olhar para trás. Eles sabiam que o SS Oura Medan era um lugar de morte e desespero, e que nunca mais deveria ser perturbado. O navio fantasma desapareceu novamente nas sombras do oceano, levando consigo seus segredos e mistérios. Desde então, o SS Oura Medan se tornou uma lenda marítima, um símbolo de terror e loucura que assombrava os mares do sul. Diziam que o navio ainda navegava pelos oceanos, em busca de novas almas para se juntarem às suas fileiras de mortos. Os marinheiros que avistavam o Oura Medan falavam de luzes fantasmas dançando em seu convés e de gritos angustiados ecoando sobre as ondas. Alguns acreditavam que o navio era uma manifestação do próprio inferno, condenado a vagar eternamente pelos mares em busca de redenção. Outros afirmavam que o SS Oura Medan era controlado por uma força sobrenatural, um demônio antigo que se alimentava do medo e da dor dos vivos. Mas uma coisa era certa, o navio fantasma era um aviso para todos aqueles que ousavam desafiar as forças ocultas que governam o mundo. E assim, a história do SS Oura Medan foi contada e recontada ao longo dos anos, passando de boca em boca como um conto de terror macabro. Os marinheiros evitavam a área onde o navio fora avistado, temendo o destino terrível que aguardava aqueles que se aproximavam demais. O Oura Medan permanecia um mistério não resolvido, uma sombra assustadora que pairava sobre os mares do sul. E assim, a história do SS Oura Medan continuaria a assombrar os sonhos e as mentes daqueles que tinham a coragem de desafiá-la, provando que o terror estava vivo e bem nos cantos mais escuros do mundo. O navio fantasma continuaria a vagar pelos oceanos, esperando por sua próxima presa, para nunca ser esquecido.